Primeiro Escalão recebe hoje o empresário e investidor Krikor Cherkessian para dividir a entrevista comigo. Hoje eu convidei o publisher e professor universitário José Augusto Altran. Crico, um prazer recebê-lo aqui no Primeiro Escalão. Será um privilégio esta oportunidade de entrevistá-lo. Vamos falar sobre a sua participação no mundo dos negócios, do empreendedorismo. Vamos falar da sua vida de empresário cultural, da sua vida como investidor. Muito obrigado, Crico. É um prazer recebê-lo. Crico, minha primeira pergunta é o seguinte. Você começou a sua vida empresarial como um homem focado nos pequenos negócios, nas feiras livres de São Paulo. Depois você enveredou para um negócio maior, mais amplo, o negócio dos supermercados. E aí você foi crescendo e entrou no negócio do grande varejo, uma grande loja chamada Ducal, a qual você presidiu durante vários anos. Eu gostaria que você falasse como é que se deu o seu início como empresário nas feiras livres de São Paulo. Prazer em entrevistá-lo. Muito obrigado, Caetano, pela oportunidade que me é dada para esclarecer o meu trajeto de vida dentro do comércio de São Paulo. Iniciei as minhas atividades como garoto nas feiras livres de São Paulo. Eu tinha mais 12 anos quando comecei a tomar consciência da importância que era ganhar dinheiro para poder realizar seus desejos. Com apenas 12 anos de idade. Minha mãe, ela fazia palha de aço. Naquela época não existia bombril, não existia nada. Minha mãe, ela comprava a palha de aço bruto e ela fazia cada palhinha e nós vendíamos na feira 3 palhinhas por 10. E assim foi a nossa trajetória no ramo do comércio. Eu tinha muito entendimento naquela época com a zona cerealista de São Paulo, que era na Cantareira e Paula Souza. Foi em que ano, Crico? Foi em que ano? Isso aí foi 1955. 55. Naquela época, não havia estradas de rodagem. As estradas começaram com o plano do Juscelino Kubitschek de interligar o país a Brasília. Então, o ramo atacadista começou a sofrer as consequências dessa facilidade que houve do presidente Juscelino de abrir estrada. Então, os atacadistas da Paula Souza de Santa Rosa, que compravam a mercadoria para mandar para os postos avançados que tinham em Bauru, Presidente Prudente, e de lá distribuir para o resto do país, eles ficaram numa situação difícil porque começou a vir os supermercados. E eu era cliente da indústria Reunidas Francisco Matarazzo. Caetano, é um negócio absurdo, comparando com os dias de hoje. Os árabes, que eram na 25 de março, que mexiam com tecido, eles compravam os tecidos Matarazzo para pagar em 365 dias fora o mês. Era uma facilidade. E aí todos os árabes ficaram milionários, porque você girava o dinheiro do Matarazzo a bel prazer. Eu comprava farinha de trigo 30 dias fora o mês, porque não existia farinha de trigo, havia escassez. Então, você tinha uma mercadoria na mão que valia ouro. Então, assim, a gente foi criando essa mentalidade de comerciante e, aos 19 anos, eu parto para criar o terceiro supermercado do Brasil. Antes de você entrar, Crico, não te interrompendo, antes de você entrar no assunto supermercado, eu gostaria que você fizesse um paralelo hoje com
com o que você viveu nas feiras livres nos anos 50, que foi o seu início como empresário, e como você vê as feiras livres hoje. A feira livre ainda tem futuro no Brasil? É uma relação interessante entre o feirante e o cliente? A feira livre nunca será, poderíamos dizer, suplantada, nunca. Ela é uma necessidade, a mercadoria é fresca, o preço é facilitado, o feirante ele se desdobra para oferecer uma mercadoria de primeira pelo preço mais baixo. E outra coisa que o feirante faz é facilitar a vida de toda a comunidade onde a feira é instalada e com um lucro razoável. Aí que está o grande problema dos dias de hoje. Hoje é um absurdo os preços que estão sendo cobrados dos consumidores. Mas não para ter uma ideia, Caetano, um cafezinho eu cheguei a pagar já R$8. Não tem como cobrar R$8 um cafezinho. Outros produtos que o supermercado antes, no comércio, a faixa de preço que a gente colocava era no máximo 35%. Hoje eles estão colocando 100%. E depois, quando chega naquela época da validade do produto, eles põem no preço de custo para não ter prejuízo. O remédio genérico, Caetano, é um absurdo dos absurdos. Ele sai de fábrica com 85% do preço é lucro da indústria. Vai para a drogaria marca 100%, e depois dá 50% de desconto se você tiver cartão de crédito. O pobre que não tem cartão de crédito paga a mercadoria cheia, paga o preço cheio. Essa é outra barbaridade que tem. Você vai trocar em miúdos, daqui a pouquinho você vai trocar em miúdos. Antes de passar a palavra para o José Augusto Altran, eu gostaria que você falasse sobre o seu ingresso no segmento de supermercados agora. Supermercado foi criado em São Paulo o primeiro supermercado no Brasil, que foi o Peg Pag, na rua Rego Freitas. E eu fazia feira no Largo do Aroche, de quarta e sábado. Então, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer como é que funcionava o supermercado. E encontrei um belo de um ponto na Praça Roosevelt e fui negociar com o proprietário para alugar o local para fazer o meu supermercado. Seria o terceiro do Brasil. O segundo foi o do Sirva-se, da família Simonsen. E aí consegui alugar o imóvel e montei o supermercado de uma maneira assim absurda. Não tinha planejamento nenhum. Naquela época, o supermercado não tinha geladeira especial, não tinha nada, era tudo improvisado. Então, eu consegui fazer um sucesso naquela região, naquela época, mas aí enveredei por outros caminhos e entrei na água mineral. Perfeito. E na água mineral eu tive a surpresa de que eu perdia dinheiro. E eu fui buscar as razões por que eu perdia dinheiro. Naquela época não existia plástico, a embalagem de plástico, que foi a salvação de muito produto. Eram umas garrafas muito mal feitas e no transporte de São Lourenço para São Paulo quebrava 10%. Esse 10% era o meu prejuízo. E eu tive que vender o meu supermercado, que fez tanto sucesso em São Paulo naquela época. Eu vendi o Abílio Diniz, e é onde nasceu o Pão de Açúcar. Então, pode dizer que o seu empreendimento, o seu supermercado, como é que se chamava o supermercado, Crico? Kiko. Seu supermercado, então, foi o embrião do Pão de Açúcar? Foi o embrião do Pão de Açúcar. O Abílio Diniz fez muita, poderia dizer, avançou em cima do meu negócio e que ele queria comprar de qualquer jeito. Mas ele dizia que não tinha dinheiro, que o pai dele tinha só uma doceria e dificultava a situação.
Aí apareceu uns compradores lá da Santa Rosa e acertei a venda do produto. Aí, no sábado, o Abílio Diniz chega lá e diz que vai comprar o negócio. Falei, como vai comprar se você não fala que não tem dinheiro para pagar? Como é que vai comprar? Ele falou, não, eu vou comprar, meu pai está aí e tal. E eu falei, olha, Abílio, você chegou tarde, porque eu já vendi o supermercado para o Amleto Mazzini, da Santa Rosa, um grande atacadista lá. Ele falou, você não podia fazer isso, quem vai comprar sou eu. Eu vim dos Estados Unidos, eu vi que o supermercado vai pegar. Falei, agora já é tarde que eu já fechei o negócio. Na segunda-feira, o Amleto Mazzini deveria ir para a gente ir para o escritório. Eis Para que, de fechar o negócio. repente, para fechar o negócio do escritório de advocacia. Eis que, de repente, aparece o Mazzini lá e fala que vai desistir do negócio porque ele devia um favor muito grande para um português chamado Nestor Pereira Pina, que era presidente da Portuguesa, era Moinho Santa Rosa, o bar, o farinha de mandioca. E ele falou, em consideração ao meu amigo, eu vou abrir mão do negócio. Eu falei, pô, mas o senhor falou que é para os filhos, tudo. Falou, não vou poder fazer. E aí caí na mão do Abílio Diniz. O meu negócio, que estava naquela época fechando por 65 milhões, o Abílio Diniz me pagou só 38. E uma discussão grande. Ali nasceu o Pão de Açúcar. Bem, José Augusto Altran, publisher, professor universitário. Por gentileza, a palavra é sua, José Augusto. Olá, bom dia a todos. Prazer em recebê-lo. O prazer é meu em poder estar aqui com vocês nesse bate-papo. Cricor, você que acompanhou o desenvolvimento da Feira Livre, eu também, como morador, né, de São Paulo, desde que nasci, anos 50, talvez até 70, toda a população ia até a Feira Livre, né? Você via pessoas de poder aquisitivo de A a Z irem fazer suas compras. Com a ascensão dos hipermercados, que vendem de tudo, inclusive frutas, legumes, parece que a feira virou uma xepa, né? E só as pessoas de menor poder aquisitivo estão participando disso. E aproveitam para... Hã? Hoje em dia, você diz que virou uma grande... Hoje em dia me parece que ela virou assim uma xepa. Só as pessoas de menor poder aquisitivo é que participam da feira. Os mais abastardos, aparentemente, essa é a minha impressão, frequentam o supermercado, não é? Onde, em tese, compram frutas melhores. Você concorda com isso? A feira virou uma xepa? Ou é só uma impressão minha que não corresponde à realidade? Eu vou discordar do amigo, porque ninguém oferece verduras e frutas tão frescas como as feiras livres. O problema da xepa é realmente uma verdade, mas a xepa são aquelas mulheres que vão no fim da feira para ver se conseguem um preço mais barato e ficam com a mercadoria que está encalhada. Essa freguesia da xepa, ela existe mesmo, é real. Mas existem também aquelas senhoras que vêm com listas e querem a mercadoria boa, porque o supermercado nunca vai conseguir substituir as feiras livres, no plano da verdura e da fruta. Nesse campo, os feirantes são imbatíveis, porque ele põe a mercadoria na produção e já leva direto para a dona de casa. Mas essas pessoas, elas devem ser aquelas que frequentam a feira logo no seu início. Começou a feira, ela vai com a listinha e compra o que tem de melhor. Então, exatamente, elas vão com a empregada, com lista, e vão comprar fruta e verdura. Aquele outro produto, que seria do empório antigo, isso aí ela compra no supermercado. O supermercado, nesse ponto, substitui tranquilamente as feiras livres. Tanto é que nas feiras livres de hoje, são poucas as barracas que vendem gêneros alimentícios, assim, de queijo, azeitona. Tudo isso aí agora passou para supermercado, que é mais vantajoso, mais limpo e tem mais resultado, né, Luiz?
Crico, Não, como é que você vê hoje a excessiva remarcação de preços nos supermercados do Brasil, mas sobretudo aqui em São Paulo? Todos os dias os preços das mercadorias são remarcados. R$ 5,99, o padrão é o centavo 99, R$ 5,99, R$ 12,99, R$ 20,99. Você vai no dia seguinte, o que custava R$ 5,99 passa para R$ 8,99, de R$ 10,99 para 13 ou de 15 para 20. Como é que você vê essa excessiva remarcação de preços? Não é uma maneira de espoliar o consumidor, Crico? Como é que você vê isso? No seu tempo era assim? Essa é a verdade dita que está acontecendo. O comerciante de hoje, o industrial de hoje, trabalhava no giro da mercadoria, na produção, ele trabalhava com uma margem de 7% a 14% do produto. Isso fabricante. O comerciante, ele ia de 17% a 35% no preço da mercadoria. Essa forma, que era antiga, foi superada pelos modernistas e começaram a marcar a maneira que eles quisessem, começaram a burlar a fiscalização, diminuindo o conteúdo do produto, do pacote, fazendo mil malabarismos para lesar o consumidor. Por que acontece isso? Porque nós não temos mecanismo de defesa do consumidor de fato, de verdade. Nós temos um órgão que se diz defensor da comunidade. Onde entra o PROCON? Onde entra o PROCON nesta seara? O PROCON é uma entidade burocrática que não tem muito o que fazer, porque o comerciante pode alegar liberdade de preços, entende? Não existe uma forma de você obrigar o cara, só o mercado que vai abaixar o preço, de poder marcar essa marcação que tinha antigamente, que hoje não tem. Hoje as pessoas chegam a um absurdo de cobrar 100% no lucro. No shopping tem pessoas que marcam 200% numa roupa. A Ducal sempre vendeu mais barato. A Ducal atingiu o público C, D, E. Essa era a proposta da Ducal. E venceu por causa disso o preço. Esses comerciantes de hoje não aprenderam que o segredo é o preço. Agora, o que está atrapalhando também são os fabricantes. Os fabricantes abusam da forma de manipular os preços. Qual é a solução, Crico? Como acabar com essa metodologia que expolia o bolso do consumidor? Como acabar? Estabelecendo um teto de preço, um limite? Como é que você não vê isso? Pode, não existe isso, não pode. O que deve ser feito é uma reforma tributária ampla, eliminando toda essa carga tributária que tem em cima da mercadoria, que é o que o ministro está fazendo da economia. Porque só assim, Paulo Guedes, só assim nós vamos ter um mercado mais livre, mais aberto. Fora disso, os preços não podem cair, nem vão cair. O lucro, a ganância é muito grande. Pode falar. Primeiro é o seguinte, até onde, não é? Eu ia te questionar até onde essa questão da reforma tributária do Guedes pode ajudar todos os setores de uma maneira geral, e como a questão da entrada dos mercados internacionais, principalmente a China, no ramo de tecido, vestuário, abalou o Brasil. Eu sei que você tem uma experiência na China que é exemplar. Eu estive na China para comprar botões. Eu comprava do Coracho, na 25 de março, o botão do blazer, que custava, na época, R$1, $1 cada botão. O botão, aquele dourado, que usa muito no blazer. Fomos na China, uma missão que o Itamaraty organizou, e lá eu fiz contato com os fabricantes de botão, e qual foi a minha surpresa?
que a grossa do botão, são 144, era vendido para mim por $7. Olha a diferença de preço. É absurdo, né? Absurda. Então, dentro dessa maneira de ver, o que nós temos? Nós temos uma China com política estatizada. Todos os movimentos de comércio lá são controlados pelo governo. Eles não têm direito trabalhista, não têm nada. Então, eles conseguem colocar uma mercadoria no mercado por um preço bem razoável. Os Estados Unidos perceberam que a China estava conseguindo um sucesso. O que ela fez? Ela criou em Miami o Free Zone, que é uma zona livre de comércio. Acabou com o canal do Panamá. Então, o que era o Free Zone? Toda a mercadoria que ia para o Free Zone era livre. Se entrasse nos Estados Unidos, pagava 3%, 4%. Se fosse para outro país, era de graça, não precisava pagar nada. E assim ela derrubou o preço dos produtos. Então, uma televisão ficou preço irrisório, tudo que é material eletrônico ficaram preços irrisórios, e a China tomou conta do mercado internacional. Antes da China, ninguém podia comprar uma bola, uma camisa de futebol era difícil, o material era impossível. Eles conseguiram reformular todo o conceito de comércio mundial. E eles estão... O objetivo deles é dominar o mundo, e estão chegando lá. Crico, eu gostaria agora de abordar o seu grande negócio, o grande pulo do gato que você deu na sua carreira de empresário, de investidor. Você foi presidente da Ducal, uma loja, uma marca que vestiu os brasileiros nos anos 50 e 60. Conte um pouco dessa história, o que foi a Ducal, o que a Ducal representou no varejo brasileiro, quais eram as características da Ducal? A Ducal foi a primeira grande loja de artigos masculinos no Brasil. Foi ela quem reformulou todo o visual das lojas. Antes da Ducal, as lojas tinham armários, tinham gavetas onde a mercadoria era colocada. Então, a Ducal... As prateleiras. As prateleiras. Então, a Ducal acabou com tudo isso e criou as araras, as matérias expostas para vender mais barato, mercadoria de oferta. Ela revolucionou o mercado publicitário do Brasil. Foi uma loucura o que ela conseguiu fazer na propaganda. Ela criou um mecanismo de propaganda que tinha tudo que você pode imaginar, o preço do dia, oferta do dia, e ocupando toda a mídia, entende? E ela fez um perfil de que quem deveria tomar a iniciativa de comprar roupa era o pai e a mãe. Então, o terno da Ducal era com 2 calças. Esse era o gancho de venda da Ducal. A palavra Ducal quer dizer 2 calças. 2 calças. Então, um terno com 2 calças. Então, esse gancho foi uma coisa fantástica. Nós criamos também, na Ducal, aquela pagamento em 3 vezes sem juro. Caetano, o faturamento que abriu para nós com esse negócio, a Ducal foi obrigada a comprar uma financeira, porque o dinheiro que ela movimentava era muito dinheiro. Então, enquanto os comerciantes de hoje querem aumentar o preço, a Ducal, naquela época, já baixou os preços. E todo mundo teve acesso a comprar roupa. Entende? Era comum pessoas das mais variadas trabalharem na Ducal. O ex-ministro do Exército do Brasil, Leônidas, foi vendedor da Ducal. Teve um problema no Exército, saiu, foi na Ducal, pediu emprego, arrumou. O presidente Sarney era a fiel comprador da Ducal, usava
o jaquetão 4 botões, não sei se você está lembrado, Caetano. Me lembro, o Zé Augusto também usou muito esse jaquetão. Então, a Ducal, ela revolucionou. Não teve nenhum setor onde a Ducal não revolucionou o seu trabalho. Quais foram os garotos propagandas da Ducal? Quem você contratava como modelo para divulgar os produtos da Ducal? Então, foi o casal Glória Menezes com Tarcísio Meira, o Jô Soares. Jô Soares fazia um festival de grandes nomes, ele fazia apresentação. A Ducal foi a primeira a mobilizar os artistas a fazer propaganda. Não tinha antes. No segmento esportivo, quem que você usou? Quem emprestou o seu nome para a Ducal? O nosso grande vendedor, agente de publicidade, foi ninguém mais que o Pelé. O Pelé era uma figura mágica naquela época e a gente lançava ternos com padrões diferentes. Sim. E o Pelé assumia a responsabilidade de vestir para fazer a publicidade. E o produto que o Pelé, naquela época, fazia propaganda, aquele corte, era campeão de venda. Era um negócio fantástico. Emerson Fittipaldi também foi também participou, era campeão, também o Emerson Fittipaldi. A Ducal era o porta-retrato do Brasil, do comércio. Agora, hoje, essas personagens, ou esses personagens, quando emprestam seus nomes para uma propaganda, cobram milhões de reais. 1 milhão, 2 milhões, 3, 4 milhões, 5 milhões. Garanto que naquela época... Não era nada disso. Não era nada disso. Você pode falar sobre isso? Eu posso falar, porque a coisa toda foi para o lado da comissão por produto vendido. Então, esse era o cachê dos seus garotos propaganda? Naquela época era irrisório, não tinha nada. Era irrisório. O Pelé, com os problemas dele, toda hora estava com o caixa baixo. Então, para você ter uma ideia, uma firma de sapato ofereceu para a Rita Lee um percentual por venda de cada par de sapato. E ela não aceitou porque ela não faz propaganda que interfere nas crianças. A Xuxa aceitou. E a Xuxa fez a propaganda para essa firma de sapato. Numa campanha de 3 meses, a Xuxa embolsou 9 milhões de reais, que na época era 1 por 1. 9 milhões de dólares. Esse é o volume da venda, onde tem a participação, porque acarreta um lucro bom, todo mundo quer fazer, e para a firma também é bom, ele sai do lucro sai o preço que vai pagar. Não onera o produto muito. José Augusto Altran, por favor. Cricor, você tocou num detalhe que eu acredito seja muito importante hoje para o varejo, para o pequeno e grande varejo, que é a relação dele, né, com o mercado financeiro. Né? Me parece que naquela época o mercado financeiro se comportava de uma maneira, vamos chamar assim, mais civilizada, menos águia do que é hoje. Mais tranquila, né? E parece que hoje o mercado financeiro também avança em cima de boa parte do que poderia ser o lucro desse comerciante varejista, não é? Infelizmente, a verdade é essa. Naquela época, eu descontava título no Banco do Brasil na base de 2,5% ao mês. Naquela época, só para situar, que ano foi isso? Que década foi isso? 65, vai. 65. E os bancos particulares cobravam 3,5%. Então, todo mundo ia atrás do Banco do Brasil, que ele socorria os empresários com um juro bem mais baixo. Os tempos mudaram,
os bancos ficaram muito espertos, começaram a impor determinadas despesas na conta corrente de quem pega o dinheiro, e a pessoa Sim. fica atrelada a isso, e não tem saída. Os cartões de crédito quebram a família, quebram a indústria, quebram o comércio, quebram tudo. Então, essa reforma que o ministro quer fazer tem que ser feita, custe o que custar. Os bancos, esse governo já abaixou o PIX, já prejudicou os bancos, mas assim mesmo eles dizem que tem que cobrar juro alto por causa das pessoas que dão prejuízo para o banco. O banco que arque com prejuízo não repassa para os outros. Até porque está no balanço deles essa conta prejuízo. Eles cobram duas vezes. Eles cobram duas vezes. Exatamente, Augusto. Mas por porque quê? Eles cobram do consumidor, do cliente deles, e depois no balanço colocam lá, não é, perdas estimadas. E aí você paga, na verdade, duas vezes. Então, seria bitributação, José Augusto? Não. Eu acredito que o sistema como um todo, isso não é só no Brasil. Eles passaram a exigir, como o Krigor citou de passagem, mais garantias, criaram mais dificuldades, o cliente menor paga menos. Então, há uma série de obstáculos aí que só uma reforma mesmo é que pode desbloquear e fazer a economia andar com mais facilidade. A gente sabe que o pequeno varejista é responsável por boa parte do comércio no Brasil, é claro. Exatamente, é ele que fomenta tudo. Mas há um caso interessante que é o seguinte. Na época do Getúlio Vargas, nós estamos já em 45, 50, era normal o ministro da Economia ser banqueiro. E, geralmente, era banqueiro de São Paulo, do Norte, Nordeste e tudo. Aí as coisas foram acontecendo e, quando o governo militar assumiu a responsabilidade, ele abriu mão do dono de banco, dos banqueiros, e colocou nos ministérios professores. Por que professores? Porque professores já tinham estabilidade na vida, não precisava fazer falcatrua, não precisava cobertar nada. Então, foi dentro dessa linha de trabalho que a economia tentou entrar. Nós tivemos o Simonsen, o Otávio Gouveia de Bulhões, tivemos Delfim Neto, Roberto Campos. Então, esses homens eram homens que não estavam atrelados aos bancos. Então, se exigia deles atitude para frear a ganância dos bancos. Então, hoje, nós estamos atravessando de novo essa mesma situação. Apareceu um ministro que quer revolucionar a indústria, o comércio, através da reforma tributária, através de todos os mecanismos que existem, mas a oposição política não permite que nós consigamos dar um passo à frente. Sem reforma, sem nada, não dá. Nós vamos chamar um rápido intervalo comercial. Eu gostaria que você encerrasse esse bloco dizendo rapidamente quanto tempo a Ducal existiu no Brasil e por que ela fechou. Rapidamente. De 72 até 85. E você fechou a empresa por quê? Eu desativei. Nós tivemos mais de 30 mil. 30 mil funcionários? 30 mil funcionários no todo. Eu desativei devagar a Ducal porque não tive felicidade de ter filhos e achei que não havia mais nenhum comprometimento e achei melhor encerrar as atividades da Ducal. E fui trabalhando para isso e conseguimos com muita dificuldade. Levou 10 anos para conseguir fazer a coisa voltar a estaca zero. Mas, felizmente, está tudo certinho, direitinho. O Brasil, nós fomos punidos muitas vezes por fiscalização. Perfeito. A Ducal
era a menina dos olhos dos fiscais, porque eles sabiam que lá tinha dinheiro e podiam querer fazer o que eles quisessem, né? Infelizmente é assim, viu, Caetano? Isso perdura até hoje. Crico, nós vamos chamar um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. Certo. Bem, voltando, Crico. Segundo bloco, primeiro escalão, recebendo o empresário Crico Cherkessian com a participação do publisher e professor universitário José Augusto Altran. Crico, nós vamos colocar no ar agora 2 perguntas do jornalista João Costa, que eu gostaria que você respondesse. Crico, com base em todo o repertório de conhecimentos adquiridos ao longo da vida no setor de varejo, por que você não pensa em fazer uma biografia da sua vida? Obrigado. Crico, quais são as principais características e atitudes que o empreendedor precisa ter em meio à pandemia para obter sucesso? O problema todo, Caetano, é a sua que... biografia e a sugestão para quem quiser empreender em meio a essa pandemia. Sim, eu estou trabalhando para tentar escrever um livro onde eu devo demonstrar todo o trajeto que eu tive que fazer para poder realizar os meus sonhos, meu desejo. Dentro de talvez mais um ano, eu devo lançar esse livro, que vai ser um livro muito interessante para quem quiser aprender como que deve ser o desbravador, o empresário que tem que arriscar. Não existe empresário que não arrisca, tem que arriscar. Isso é o que eu estou tentando. E com relação a outra pergunta, Caetano, eu, no decorrer da minha vida, então, eu tive toda a oportunidade que você busca para ter o seu lugar ao sol, né? Sim. Eu consegui, com muita dificuldade, tomar iniciativas de empresarial para facilitar meu trabalho. Hoje, Caetano, eu já estou afastado das atividades comerciais, mas tenho muito interesse em abrir caminho para esse pessoal que quer iniciar suas atividades no meio empresarial. O que você recomenda para quem quiser empreender? Então, Caetano, não é possível você iniciar uma atividade com essa carga tributária, essa fiscalização criminosa que impede o coitado de fazer o dinheirinho, trabalhar. O ambulante de ontem é o grande empresário de amanhã. Se você pegar todos os caras que venceram, você vai ver que eles começaram tudo com uma portinha pequena e venceram. Então, não pode o Estado ficar em cima do pequeno empresário, como aconteceu agora com o governo de São Paulo, fechando e liquidando mais de 50% do comércio de serviços. Isso é um crime, porque você, para abrir uma porta, leva muitos anos para você estudar, tem que ver a viabilidade, não pode impedir a pessoa de trabalhar, devia ser livre o comércio no país. Foi assim que o Brasil cresceu, foi assim que o Brasil se tornou a 8ª economia do mundo.
Por que vem com regulamentações de outros países e quer impor aqui no Brasil? Está errado, não vai dar certo. O povo precisa se mexer. Em nenhum país do mundo você vê o povo fazer o que o brasileiro faz. O brasileiro, coitado, se vira, é na rua vendendo limão, é vendendo qualquer coisa para poder sobreviver. E vem a fiscalização pegar essa gente aí. Que loucura é essa? Verdade. Felipe, vamos falar agora sobre a sua vida de empresário cultural. Eu vou passar a palavra para o José Augusto Altran. Crícora, você tem uma participação aí importante e influente em diversas áreas aí da política cultural do país, né? A gente gostaria de saber, a princípio, primeiro, que você contasse um pouquinho sobre isso, e sem dar spoiler, teu livro para o ano que vem aí vai bombar, porque a gente sabe que você teve aí participações importantes na vida cultural brasileira. Conta um pouco aí para a gente desses seus empreendimentos culturais. Zé, a grande verdade é a seguinte: eu fui guindado a um cargo dentro da Universidade de São Paulo, e onde eu trabalhei durante 7 anos, acompanhando as distorções que se verificavam no andamento da formação do caráter do povo brasileiro. Era um projeto que vinha lá de Brasília, que dizia o seguinte, que era preciso formar um caráter para o povo, para libertar o povo dessa situação que fica agregado e não sai daquilo. Então, trabalhei nesse projeto, valeu muito. Tenho mais outras atividades que aconteceram, que vai ser tudo objeto de um futuro livro sobre a infiltração comunista na Universidade de São Paulo. Quem era o reitor na época, Crico? Miguel Reale. Foi ele quem me deu a oportunidade, porque o ministro Jarbas Passarinho, numa das viagens a São Paulo, se queixou ao professor, o Miguel Reale se queixou ao ministro, dizendo que encontrava muita dificuldade na solução dos problemas da USP junto ao MEC. O MEC não mostrava nenhum interesse em solucionar os problemas que a USP estava enfrentando, inclusive regularização de cursos de pós-graduação. Existia naquela época, nas gavetas do Ministério da Educação, 38 cursos de pós-graduação que estavam arquivados, e os estudantes já estavam fazendo, não precisavam receber o título. Então, o professor Reale fez essa comunicação. O ministro me sugeriu, por que você não põe um assessor de segurança e informações e ele vai poder resolver tudo isso aí com tranquilidade? E assim eu fui nomeado e durante 7 anos eu fiz esse trabalho, regularizamos todos os cursos de pós-graduação. Havia mesmo um mal-estar entre o Ministério da Educação e a USP, porque a USP se julgava a universidade intocável, que ela era dona de sabia tudo, e os burocratas do Ministério da Educação não aceitavam, que era tudo gente de outros lugares, não era de São Paulo, e arquivavam o processo, não deixavam o processo. Eu arquivei tudo, consegui fazer tudo isso e outras coisas mais, que vai ser objeto de um livro que eu estou preparando, que vai para o ano que vem. Perfeito. Crico, você trabalhou muito tempo, você ganhou, inclusive, notoriedade em trabalhar com este artista brasileiro que é considerado um dos ícones da música popular brasileira, João Gilberto. Com a guinada na sua vida de empresário do mundo corporativo, do mundo industrial, você foi para o mundo da cultura, da música. Fale um pouco da sua experiência com João Gilberto. Você ganhou dinheiro, o seu negócio sempre foi ganhar dinheiro também. Você trabalhou com João Gilberto, você ganhou dinheiro com João Gilberto? João Gilberto foi um acontecimento importante na minha vida.
Eu estava na Universidade de São Paulo e recebi o telefonema de um amigo meu, que é empresário artístico, dizendo que estava encontrando um problema, que o João Gilberto não estava querendo receber o cachê. Ele tinha feito um especial para a televisão brasileira e, na hora de receber o cachê, como ele tinha falado muito no telefone, o empresário colocou aquela despesa na conta do cachê. Então, o João se negava a receber esse dinheiro. Então, eu fui escalado para tentar solucionar esse problema. E liguei para o João no Hotel Eldorado. Falei, João, meu nome é Cricor, eu fui indicado para resolver a pendência com você. Eu gostaria de conversar contigo para a gente ver o que dá para fazer. Então pode vir aqui no hotel, vamos conversar. E fui lá no hotel, me apresentei, eu sabia o que ele representava, quem era ele no mundo musical, em termos de mundo, não de Brasil, mundo. Então, ele falou, não é justo, porque eu trabalhei para fazer o show e e pegar a despesa que eu telefonei para os arranjos, tudo, e botar na minha conta. Eu falei, João, a Rede Tupi, que fez o programa, vai quebrar. É questão de dias. Você pega esse dinheiro e depois discute. Não deixa esse dinheiro, vai voltar para a TV Record, a TV Tupi. A TV Tupi vai sumir com esse dinheiro. Ele falou, você acha que é isso mesmo? Eu falei, não tem outra. A Tupi está se desmanchando, então esse dinheiro teu está na mão do empresário e ele está segurando, ele não quer devolver esse dinheiro. E para você ele pode pagar, então eu topo. Aí eu fui, peguei o dinheiro e levei para ele e fizemos uma mesa. Teve início a sua parceria com o João Gilberto? Ele fez, e ficamos durante mais de 15 anos comandando todo o processo do João. E como é que era a relação com o João Gilberto, que era visto como uma pessoa, um artista difícil de relacionamento? A grande verdade é o seguinte, João tem problemas psíquicos. Então, era uma dificuldade muito grande. Muitos problemas aconteciam. E quando acabou o dinheiro, esse dinheiro, ele entra no hotel e não sai mais. Ele tinha problemas. Então, o dinheiro acabou, ele falou para mim, o meu dinheiro acabou. O que a gente pode fazer? Eu falei, João, eu posso, de repente, fazer um show no Teatro Municipal com você e, de repente, vai dar muito dinheiro. Aí ele topou a parada e eu saí para fazer esse Teatro Municipal. Fui falar com o secretário da Cultura de São Paulo, Chamier. Ele deu o teatro para nós de graça, o que quiser, tudo para o João Gilberto é de graça, não tem problema nenhum. E marcamos a data, fizemos toda a publicidade e tudo. Na véspera do show, o João chega para mim e fala, amigos, negócio, eu quero receber o dinheiro antes de entrar no palco. Eu falei, João, foi combinado, eu e você, eu estou fazendo isso aqui para quebrar teu galho. Agora você vem com uma conversa dessa para mim? Eu acho que não está certo. Ele falou, negócio é negócio, dinheiro é dinheiro. Falei, tá bom. Aí fui no Teatro Municipal sacar o dinheiro para dar para ele. O Teatro Municipal falou, ele é uma pessoa difícil, ele pode não vir fazer o show, eu não vou liberar esse dinheiro. Quem vai ficar com esse dinheiro, nós vamos ficar aí até ele fazer o show, depois nós liberamos. Falei, porra, mas aí como é que eu vou pagar ele? Ele quer receber para... O senhor se vira, porque daqui do caixa não pode sair do Teatro Municipal. Falei, tá bom. Aí liguei para o meu amigo Manuel Poladian. Poladian, aconteceu isso. Ele falou, não tem problema, vou ligar para o Municipal e vou assumir a responsabilidade pelo dinheiro. E assim foi feito e o show aconteceu com um sucesso e criou essa rusga entre eu e ele no show que nós fizemos. E no decorrer do tempo eu fui vendo
a dificuldade que ele tinha para fazer show. Nunca ninguém percebeu isso, eu nem sabia. As coisas aconteciam. Não te interrompendo, vamos colocar no ar agora uma imagem de um show do João Gilberto sendo vaiado, um show para a TV Bandeirantes, em que ele abandona o palco e você, em seguida, entra no palco para chamar a atenção do público. Vai entrar no ar agora. Então, você pode continuar falando, porque o Paulo vai colocar no ar essa imagem agora. Esse foi um show feito pela TV Bandeirantes. O João falou para mim que a TV Bandeirantes estava precisando de uma ajuda, porque os empregados da Bandeirantes estavam em greve. Então, para mim entrar em contato com a Bandeirantes e fazer um show com preço especial para a Bandeirantes, que não era possível a Globo ficar tomando conta do mercado. Eu precisava de uma TV Bandeirantes de São Paulo. E aí eu fui lá, falei com a Bandeirantes e tudo, acertamos, fizemos um preço especial. Era uma crise muito grande. Foi no Teatro Cultura Artística? Foi no Teatro Cultura Artística. Aí colocamos um maestro, Diogo Pacheco, para fazer uma junção da música clássica com o samba, e deu tudo errado, meu amigo Caetano, tudo errado. A orquestra não se entendia. O maestro... Você foi obrigado a contratar um outro maestro. Outro maestro, que veio do Rio de Janeiro, Valtel Branco. Ligamos para o Valtel, Valtel, estamos precisando de você. O Valtel chegou no dia seguinte de manhã, dia do show, pegou a batuta de maestro, você não acredita, saiu tudo redondinho, tudo redondinho. Foi aí que eu fiquei sabendo que o pessoal de música clássica não entende nada de música popular. Raríssimas exceções, só o Júlio Medalha, talvez, quem sabe. Júlio Medalha, esse é bom, esse é bom. Então, foi feito o show, criou-se um problema por causa da entrada, que atrasou, como sempre atrasava no show dele. O povo se revoltou e o João, nesse dia, não teve culpa. Foi a orquestra. Ele saiu do palco com as vaias, você entrou, chamou a atenção do público, depois ele voltou. Todo mundo, porque eu achei um desaforo eles receberem, porque todos foram convidados, entende, Caetano? Foi um momento de alegria da música brasileira, estava lá muitos artistas também para acompanhar. Então, conforme atrasou, deve ter atrasado uns 40 minutos, acho. Crico, nós temos mais 10 minutos de programa, mais 10 minutos você tem que encerrar. Vou pedir para o José Augusto fazer mais uma ou duas perguntas e depois a gente arredonda e encerra. Tá bom. José Augusto, por gentileza. Crico, o que é mais difícil, o mundo corporativo que você trabalhou ou o mundo da música? Além disso... Ótima pergunta. Hã? Ótima pergunta. Porque cada um tem a sua dificuldade específica aí. Mas, assim, além dos entraves burocráticos, é mais difícil lidar com o mundo artístico ou com o mundo do comércio? Onde você encontrou mais dificuldades aí? Uma diferença muito grande entre o mundo dos negócios e o mundo dos artistas. No mundo dos negócios, é rápido, se entende, é por aqui, vamos fazer assim, acabou. Não tem muita dificuldade. O objetivo é acertar e lucro. Já no mundo dos artistas, é uma confusão terrível. Eu me lembro cada coisa que acontecia. A voz do cara não sai, tem que tomar mel, tem que chamar médico. O cara cria problema que é toalha cor-de-rosa, roupa de cama azul. Se for cada um com seus problemas e medo de encarar o público, eles têm medo. Então, é um mundo completamente distorcido da realidade. E acho que a questão do ego, né, Krigor, pega muito. O ego Muito. Eu fui conversar com um cantor muito famoso no Hotel Brasilton. E minha surpresa é que ele prendeu a namorada dele no quarto. E a
A conversa demorou um pouquinho e a mulher dele lá, a namorada dele, começou a bater na porta. Abre a porta, me tira daqui. Ele tem uma noção totalmente errônea a respeito de relacionamento humano, porque eles vivem num outro mundo totalmente. João Gilberto também era assim. João Gilberto, eu ia lá conversar com ele, ele trancava a namorada dele num quarto e a mulher soltava os berros depois de 1 hora, 2 horas de conversa e gritava. Então, é tudo irreal, irreal. É mais difícil, porque... Não, é porque me parece que no mundo dos negócios o objetivo é destravar e fazer a coisa acontecer. Ao contrário desse outro mundo onde parece que dificultar é complicação. Então, o camarada, o João foi fazer um show nos Estados Unidos e na primeira fila tinha uma mulher comendo pipoca. E ele olhava aquela mulher, ele não conseguia se concentrar. Aí ele para de tocar e começa a mastigar como se fosse pipoca. Aí todo mundo lá... Esse era o João Gilberto, né, a mulher jogou a pipoca embaixo da mesa e um cara saiu de lá de trás, foi até o palco e falou, olha, eu viajei 200 quilômetros para ver o maestro tocar. Eu gostaria que todo mundo colaborasse. Aí o João começou a cantar e tomou conta do negócio. Nosso programa, o tempo já está no limite. O que você espera do Brasil nos próximos anos? Governo Bolsonaro, ano que vem, eleições 2022, eleições para a presidência da República, eleições para os governos estaduais, para deputados e senadores. Qual é a sua avaliação, sendo rapidamente a sua resposta, para as próximas eleições? Caetano, eu acho que o Brasil acordou. O Brasil não é mais aquele gigante adormecido. O Bolsonaro conseguiu mobilizar toda a população brasileira a exigir reformas, exigir direitos, exigir trabalho, exigir justiça. Então, Bolsonaro será novamente reconduzido ao cargo de presidente em 2022 e o Brasil vai eleger uma nova turma de deputados, senadores, diferente das que está aqui. Essa turma de agora são considerados despachantes de luxo. Eles fazem jogadas para prejudicar o orçamento da República, impedindo o presidente de conseguir os objetivos. Tudo isso, na próxima eleição, deve mudar. Por quê? Porque vai haver o confronto de ideias. E o Bolsonaro vai ganhar, porque o Bolsonaro carrega a bandeira do Brasil, é um homem íntegro, honesto, trabalhador, patriota. Mas tem um detalhe, Crecor, tem um detalhe, respeito a sua opinião, mas como é que você vê a gestão da problemática da Covid-19 no Brasil, da vacinação? É um problema que caminha para diversas tendências. Tratamento precoce, tem os contra, tem os favoráveis. A vacinação está atrasada, não está. Como é que você vê? Virou um ato político. Agora, os Estados Unidos formou uma comissão, 90 dias tem que dizer para o governo americano o que a China fez com esse negócio do Covid aí. Como é que apareceu isso? A China, por sua vez, já está dizendo que, indiretamente, quem criou o Covid foi os Estados Unidos. É uma jogada política, é um negócio muito sério. Aqui no Brasil virou uma brincadeira. A Globo só coloca pessoas contra o Bolsonaro, as outras televisões estão mostrando mais abertamente o problema que existe. O Supremo Tribunal tomou uma decisão absurda, tirando do presidente o poder de controlar tudo e fazer um verdadeiro combate à Covid, passou para a mão desses deputados, desses prefeitos, tudo virou um perigo. Ato político. Agora eles querem culpar o Bolsonaro pelas mortes, porque eles querem carimbar o Bolsonaro como genocida. Eles não vão conseguir. O povo está com o Bolsonaro. O povo quer reformas, o povo quer trabalho, o povo precisa de dinheiro. Senão, não dá. José Augusto, sua última
participação, por gentileza. A minha última participação vai ser um spoilerzinho aí. Além claro, né, de agradecer pelo convite e a participação, esses 2 livros aí do Krigor que estão em produção prometem ser 2 bombas, no bom sentido da palavra. Então, vamos aguardar aí com ansiedade o nascimento desses dois livros. E um terceiro que ainda não se pode nem falar dele ainda, que vai ser mais bombástico ainda. Tá? Eu queria agradecer e cumprimentar o Krigor pela história, né, pelo empreendedorismo, pelas atitudes aí em prol da economia, enfim, não só da economia, como da arte e da cultura, e que ele continue com esse espírito aí empreendedor, de fazer coisas. Isso é importante, é isso que vira a vida, na verdade, né? Krigor, para finalizar, qual é a mensagem que você manda para o brasileiro, para não o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro? Hoje temos quase 15 milhões de brasileiros desempregados no Brasil. Qual é a mensagem, para encerrar a sua entrevista, qual é a mensagem que você manda para o cidadão brasileiro? Eu quero dizer a esse povo brasileiro que tenha confiança no futuro do país. O país está passando por sérias dificuldades por omissão das autoridades competentes nesses últimos 35 anos. Foi muito desgastante ver o horário público sendo esvaziado criminosamente em favor de políticas ideológicas, prejudicando o emprego no Brasil. Então, tudo isso está sendo corrigido e ele tem que ter esperança que vai melhorar, vai surgir um horizonte que vai dar ao brasileiro a condição de povo respeitado como era antes. Chega de desajustes, de mal-entendidos e partir para uma solução mais positiva, a oportunidade para todos. O brasileiro é um empresário dentro dele mesmo. Ele não foge da luta, ele sai para trabalhar, ele faz o que precisar para sustentar a família dele. Então, esse povo merece mais respeito e, quem sabe, o governo vai melhorar e vai ajudar essa gente aí. José Augusto Altran, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista. O tempo foi exíguo. Temos muito mais assuntos para discutir com você e voltaremos a entrevistá-lo em outra oportunidade. Muito obrigado, Krigor Cherkesyan. O primeiro salão volta na próxima semana, no mesmo horário, pela All TV, aqui em São Paulo. Eu que agradeço, Caetano, a oportunidade. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, Caetano. Tudo de bom para você e vamos trabalhar para melhorar tudo, né? Muito obrigado, Krigor. Até a próxima. Obrigado.